Oi gente, tudo bem? Eu trago hoje para discussão, para a nossa pauta, um tema importantíssimo, que está aqui já a partir desse título: a tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão. Meu objetivo é trazer a discussão de o que é o povo brasileiro, quem são essas pessoas que compõem esse país que se tornou independente no início do século XIX. Essa discussão é importante porque o nosso processo de independência política, ele partiu da elite, partiu de Dom Pedro I, que era filho do antigo rei de Portugal, e de uma elite de proprietários e comerciantes que estavam interessados em manter as coisas como elas eram do ponto de vista da sociedade. Ou seja, o processo de independência política no Brasil não significou uma grande mudança social, algo que fosse na redução das desigualdades ou numa convivência mais democrática, vamos dizer assim, entre as diferentes etnias do povo brasileiro. Então, essa discussão que eu quero trazer, como é que esse país independente começou a pensar o seu próprio povo e as etnias que o compõem. Eu trouxe inclusive uma provocação aqui na forma de imagem, né? O Brasil, que tem a composição de diversas etnias, europeus, africanos, asiáticos, indígenas na sua formação, como é que isso seria representado? Quem é o povo brasileiro? Como é que esse país independente respondeu essa pergunta? Pois eu te digo, inicialmente, no período do Império, essa pergunta foi respondida do ponto de vista da elite que era muito próxima aos europeus. O que eu quero dizer com isso? Os brancos foram afirmados como o principal componente do povo brasileiro. Isso é muito complicado, porque se a gente olhar historicamente, a colonização ela veio imposta pelos portugueses. Então essas pessoas que eram descendentes mais diretas do português tiveram uma condição privilegiada, a condição de maior proximidade do colonizador. Tá? Isso foi, infelizmente, reproduzido mesmo depois do Brasil independente. Então, só para dar um exemplo, para vocês entenderem melhor do que eu estou querendo dizer, o colonizador chegou, submeteu os indígenas e depois os africanos, e mesmo depois, com o país independente, com o fim da escravidão, essa ideia, esse lugar privilegiado do branco, ele se manteve. Tanto que, hoje em dia, a gente fala muito, né, que o Brasil, a sociedade brasileira e várias outras sociedades coloniais também sofrem de uma espécie de racismo estrutural. O que isso quer dizer? A marca da colonização e da escravidão foram tão fortes, mas tão fortes na formação nacional, que mesmo depois de muitos anos, alguma coisa na maneira da gente pensar ainda tende a encarar o branco numa posição melhor. Como a gente sabe, a ciência já provou que as raças não existem dentro da espécie humana. Isso foi uma criação histórica, né, do próprio colonizador europeu, que para se afirmar diante dessas sociedades diferentes, repetiu, inclusive, durante algum tempo, com uma ciência, que eles eram superiores. Esse foi o primeiro ponto. Quando o Brasil independente começou a pensar o que era esse país, né, as elites começaram a pensar o que era esse país e o que era esse povo, existe, claro, uma realidade de multiétnica. O que isso quer dizer? Com várias etnias, vários grupos culturais fazendo parte. Mas tem que se ressaltar, esses grupos culturais, eles entraram nesse caldeirão, vamos dizer assim, de uma forma muito diferente. Então, eu já frisei aqui a condição dos descendentes do colonizador. Para ilustrar um pouco essa questão da forma muito diferente de compor o povo brasileiro, a gente vai falar um pouco dos indígenas, né? Veja, os indígenas tiveram a sua pluralidade negada pela mão do colonizador, né, que desfez muitas das tribos, exterminou outras, submeteu os indígenas à catequese, né, acabando com as expressões religiosas e culturais de muitos dos indígenas. Depois, durante o Império, teve vários episódios de extermínio indígena e de ocupação de terras indígenas, e mesmo na República, os indígenas brasileiros eram constantemente colocados pela elite em uma posição como se fosse inferior, né, sem a cidadania plena, o que é muito complicado e é uma ameaça até hoje às culturas dessa origem. Além da questão da população indígena,
outro componente étnico importante do povo brasileiro está nos africanos e afrodescendentes, que primeiro sofreram com a questão da escravidão e depois terminada a escravidão, não necessariamente viveram numa condição muito melhor. Isso a gente precisa falar mais abertamente, mais de perto aqui. Primeira coisa que a gente não pode fazer é banalizar a escravidão moderna. A escravidão foi uma tragédia, uma página terrível da história da humanidade e que implicava em uma série de violências. Não só a violência física, que é que se fala com mais frequência, mas também violências simbólicas, né? E traumas muito fortes. Vou falar um pouquinho só para ficar um pouco mais claro, né? Eles eram retirados, as pessoas em condição escrava da África, era feito à força, né? Vinham em viagens perigosíssimas, sem ter condição adequada, onde muitos morriam, separados de suas famílias, muitas vezes misturados a etnias rivais, né? Separados também de sua ancestralidade, posto que muitos deles não tinham mais acesso a documentos, nem tinham mais como saber de quem eram filhos e netos, fora que eram afastados de sua comunidade e colocados em uma terra onde não dominavam a língua, uma terra desconhecida. Esse processo todo muito violento, né? Tanto do ponto de vista físico, porque ainda existia o trabalho forçado e os castigos, quanto do ponto de vista simbólico, por toda essa dor, por todo esse sofrimento que a gente falou aqui, ele foi uma marca, né, da participação dessa etnia na formação do povo brasileiro. E o que acontece? A experiência de escravidão no Brasil durou quase 400 anos, né? Se a gente considerar de 1500 com a escravidão dos indígenas e depois com a escravidão africana até 1888, a gente está falando de 388 anos de escravidão. É uma marca muito forte, que foi a base da sociedade colonial e que se perpetuou durante o Império. O que acontece? Mesmo com o fim da escravidão, ou seja, quando essas pessoas não estavam mais em condição de cativo, eles eram, portanto, egressos, ou seja, saídos da escravidão, não houve nenhum projeto do Estado brasileiro no sentido de auxiliar essas pessoas a terem condições de vida melhor, né? De diminuir as desigualdades. Pelo contrário, da mesma forma que foi feito no Império, no início da República ou no fim do Império, as elites tinham ideias diferentes, por exemplo, de embranquecer. Se falava muito isso no fim do XIX e no início do século XX, que a raça brasileira, entre aspas, né, precisava ser embranquecida, porque eles acreditavam que dessa forma estariam mais próximos dos europeus e mais próximos do que se acreditava que era o progresso. Percebam o nível agudo, o nível grande de violência dessa elite dominante que se manteve no poder durante todo esse tempo. Isso traz uma outra discussão para o centro da nossa aula aqui, que é a noção de tutela. No lugar de uma cidadania plena, de liberdade, né, para essas etnias, tanto os indígenas quanto os egressos da escravidão, os saídos da condição de escravo, sofreram constantemente ao longo da história brasileira uma espécie de tutela de uma elite que desconfiava da possibilidade de inclusão plena desses grupos no seio do povo brasileiro. Isso é complicadíssimo, é uma marca traumática do nosso processo de formação e que não pode ser ignorada. Para uma reflexão final, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: a história nos mostra que o Brasil teve um caminho de bastante desigualdade e racismo, além de elitismo, né? Ou seja, de discriminações de raça e sociais. É muito importante que hoje em dia existe uma espécie de negação desse passado. Não há como negar os fatos, né? A escravidão foi um fato. Todos esses projetos elitistas são fatos com muitos trabalhos de historiadores baseados em documentos. Não há como negar. O que a gente tem que fazer é afirmar a necessidade de uma sociedade multiétnica, onde os direitos de diferentes componentes culturais, né, de diferentes pessoas com diferentes histórias, possa ser garantido. Nesse sentido, se torna muito importante que a gente conheça o nosso passado, debata coletivamente, também para que a gente gere maneiras de tornar a nossa sociedade
menos desigual e que afirme a diversidade e a pluralidade, porque isso é provavelmente o que o povo brasileiro tem de mais bonito, embora tenha gerado muitos conflitos ao longo da nossa história. Um abraço e até uma próxima.